Ah, eu não presto, Lenar, eu não presto. Mãe vive dizendo isso. E mãe tem sempre razão, viu? Ô, Pedro, que é isso também? Pedro, Gente, vamos lá. Hoje, hoje foi ligeiro, Jefinho já viu? botou Tá para gravar, gravando. ó. Beleza. Já. Gente, então vamos lá. Boa noite. Antes de começar a aula, eu já quero dar aqui uma previsão, tá certo? Do nosso retorno aqui em Apodi de forma presencial, né? Está previsto para dia 4 de outubro. A gente vai falar bem direitinho. Vocês que estão participando do cursinho, normalmente o preço da mensalidade vai ser esse. Vai ser um intensivão só de resolução de questões. Para a galera de Riacho da Cruz, vocês vão acompanhar ao vivo essas aulas. Essas aulas serão lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas aí também nós vamos ter 2 semanas de aulas presenciais aí. As 2 semanas que antecedem, pessoal, as provas do Enem, nós vamos tanto ter aulão presencial aqui em Apodi, como também aulão presencial em Riacho. Enquanto um professor está dando, tipo, um aulão de história, lá vai estar dando um aulão de geografia. Depois a gente faz essa inversão no outro dia, tá ok? Tá certo? Então, mas a gente já está aqui, já estou montando para a gente fazer a questão da campanha. Quem for entrar a partir do dia 4 vai pagar um preço totalmente diferenciado que eu digo, valor maior, tá bom? Então, podemos começar a nossa aula, certo? Tá tudo ok, né? Aí, pronto, qualquer pergunta, abre o microfone, tá bom? Pronto. Bandeira colocou aqui no primeiro slide para a gente falar nessa palavra aqui, energia. Mas só que é energia térmica. Então, se a gente for parar um pouquinho para pensar, a gente tem uma situação que aconteceu na chamada Revolução Industrial. O que foi que aconteceu na Revolução Industrial? Começou a surgir a questão das máquinas a vapor. Isso. O homem começava a fazer com que a transformação do calor, né? Esse calor, ele ia ser transformado em outra forma de energia, que era energia de movimento. E aí a gente começa a ter a questão das máquinas térmicas, Maria Fumaça, tá ok? Surge a Revolução Industrial, mas se não tivesse sido os estudos dos físicos na época, de estudar o calor em si, nós não teríamos tido a Revolução Industrial. Então, um fato muito importante na Revolução Industrial foi o avanço da ciência em relação ao estudo do calor. E aí a gente pode aqui observar 2 situações, tá certo? A primeira, a gente tem uma figura que aqui embaixo, né, essa chama ela está cedendo o que a gente vai chamar de calor. E aí, ao ceder calor, o que acontece com as moléculas da água, gente? As moléculas da água, esse líquido que está dentro do recipiente, ao receber essa energia, o que vocês acham que vai acontecer com as moléculas dessa água? E aí? Se agitar. Elas vão se agitar mais, ficam agitadas, bem mais agitadas. Muito bem. Então, quando a gente falar em agitação térmica, a gente vai falar num conceito de temperatura, que a gente vai ver mais adiante. Mas essa agitação, ela só foi possível porque quanto mais calor ela receber, mais agitada ela vai ficar. Na outra, nós temos aqui uns blocos de gelo. Não sei se vocês estão conseguindo observar os bloquinhos de gelo aí. Se vocês observarem esse bloquinho de gelo, as moléculas que está aí, né, foi aumentado, elas estão com pouca agitação. Pode notar como se fosse um cometa bem devagarzinho. Essa pouca agitação é devido ter pouca energia térmica. Então, quanto mais agitado, mais energia. Quanto menos agitado, menor energia. Então, e tudo isso, galera, essa agitação e essa não agitação passa por esse tema que a gente vai estudar, calor, que muitas vezes nós falamos errado. Ah, tô morrendo de calor. Ninguém morre de calor, não. Tá ok?
Beleza? A gente vai dizer qual é, a gente vai tentar explicar para vocês qual é a frase correta para a gente nunca mais errar, né? E dizer que está morrendo de calor, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui, nessa parte? Oi, Ellen, que acho que vai ser Raimundo que vai falar. No caso, Pedro, a energia térmica é a quantidade de energia contida no recipiente pelo efeito da sua temperatura. A energia é o grau de agitação dessas moléculas. Essa energia, a palavra que você falou, contida, a gente vai tentar colocar ela um pouquinho à esquerda, tá certo? Então, quando a gente tem um recipiente, uma substância que tem muita agitação molecular, é porque ela tem grande energia térmica. Porque a agitação molecular, ela vai depender de que da temperatura. Então, quando a gente for falar de temperatura, a gente vai estar falando em energia térmica, tá certo? Tá ok? E essa energia, essa questão de ser contida, tira essa palavra quando a gente for estudar calor, tá ok? Então, a gente tem uma substância que tem mais energia térmica do que a outra. Então, o corpo A, o líquido A, tem mais energia térmica do que o corpo B, porque tem um grau de agitação das moléculas maior. Mas por que ele tem esse grau de agitação? Por que ela tem essa energia maior? Porque ela está recebendo calor. Tá ok? Espera aí que alguém escreveu aqui no chat. Hoje, eu voltando da escola. Que calor! Me lembrei de Pedro falando desse assunto. Tá ok? A gente vai tentar entender que calor. Beleza, temperatura estava elevada, eu estava recebendo calor. Mas a gente vai ver adiante, tá bom? Então, olha só. Pronto. O que eu quero de vocês aqui é para a gente criar o conceito, a noção de temperatura. Toda a vida, quando falar em temperatura de vocês, temperatura para vocês, vocês vão falar no grau de agitação molecular. Falou em temperatura, falou em grau de agitação molecular. Quanto maior a agitação molecular, maior a energia desse corpo. Porque a energia térmica, ela depende exclusivamente da temperatura. Se cair lá no Enem, falando em energia térmica, se chegar lá no Enem e cair lá, energia térmica, ela depende exclusivamente da temperatura. Tem uma equaçãozinha que a gente vai ver mais à frente. 3 meios, N é o número de mols, tá certo? K é a constante dos gases e T é a temperatura. Então, 3 meios é constante, número de mols constante, constante dos gases constante. Então, ó, a energia térmica depende exclusivamente da temperatura. Então, a energia, ela mede o quê? A energia que o corpo pode ceder ou pode receber. Mas ela está relacionada exclusivamente com o quê? Com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a vibração das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a vibração das moléculas. Eu pergunto para vocês, vocês conseguem enfiar o dedo no gelo? Não, né? Por que a gente não consegue? Consegue, gente, enfiar o dedo no gelo? Não, boa. A gente não consegue enfiar o dedo no gelo, por quê? Porque a energia térmica, ela é tão pequena, as moléculas, elas vão tendo essa vibração bem pouquinha, aí elas, ó, e aí você não consegue romper a estrutura molecular delas. Por isso que não consegue. Mas quando a água passa para o estado líquido, a agitação molecular já é maior, então ela já consegue dar mais espaço. Aí você consegue colocar o dedo na água. E no gás aí que você consegue enfiar o dedo na água no estado de vapor. Tá certo? Então, vamos lá. Falou de temperatura, falou em grau de agitação molecular. Beleza? Vamos dar como exemplo, galera, quando a gente está num trio elétrico.
Se a banda lá do trio elétrico toca uma música muito agitada, muito energética, a gente fica pulando, feito umas pipocas, vai para lá, vai para cá, suada. Então, vocês são essas moléculas. A música é como se fosse energia. E vocês, com essa agitação, com essa energia toda, têm o quê? Uma medida. E essa medida dessa energia é a temperatura. E se o cara tocar uma valsa? O grau de agitação vai ser muito pequeno. Consequentemente, a temperatura vai ser muito pequena. Beleza? Então, falou em temperatura, falou em grau de agitação molecular. Tudo bem? Gente, até aí, ok. Tem muita coisa para a gente ver hoje. Muito debate. Eu vou precisar que vocês debatam, questionem, tá bom? Não deixem de questionar, não. Tá ok? Aí aqui, galera, a gente vai ter os estados de agregação, tá certo? Da matéria. A gente vai pegar a água. Então, observem que a água aqui, ela está no estado sólido. A agitação molecular é muito pequena, a temperatura é muito baixa. No caso, para a gente, a temperatura é abaixo de 0 graus Celsius. Aqui a gente tem a água no estado líquido. Aqui, ó, água líquida. E aqui a gente tem no estado de vapor. Então, olha o que eu vou falar para vocês. Nós temos 5 estados da matéria. Os principais que a gente pode dizer aqui são os 3: sólido, líquido e gasoso. Esses são os 3. Samuel está dizendo aqui que se tocar um piseiro, a agitação vai a 1000. Pronto, o piseiro. O povo até balançando aquelas pernas para lá e para cá. Pronto. O ritmo da música faz com que as moléculas se agitem mais ainda. Né? E se tocar Bartol Galena aí, fica devagar. Gente, mas preste atenção no que Bandeira vai falar aqui, ó. Nós vamos ter 5 estágios, tá certo? Mas a gente tem para água sólido, líquido e gasoso, tá ok? Mas nós podemos ter outro estado da matéria chamado de plasma, tá certo? Em temperaturas altíssimas. E nós temos o condensado de Boltzmann, que é em temperaturas baixíssimas. Então, para vocês que nunca ouviram falar no 4º e 5º estado da matéria, está aqui: sólido, líquido, gasoso, plasma e condensado de Boltzmann. Tá ok? Isso aí, para a gente for estudar a questão de condensado de Boltzmann e tudo mais, a gente vai para a física contemporânea, que aqui não cabe a gente, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Interessante. A água, você consegue notar ela nos 3 estados de temperatura. Sabia? Se você pegar um copo com gelo, colocar água e deixar lá no sol, a gente consegue ver o gelo sólido, a água líquida, e se você colocar a mãozinha assim, você ainda vai ver a água evaporando, as moléculas evaporando. Então, a gente consegue notar os 3 estados, é tanto que a água vai bater na tampinha e vai voltar. Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem, ó, como é que fica a estrutura da água no estado sólido, olha. As moléculas, elas ficam muito próximas umas das outras. Olha no estado líquido, que é esse aqui, ó, que é essa figura aqui do estado líquido. E olha no estado de vapor. Então, por isso que no estado sólido a gente não consegue penetrar com facilidade. Mas, Bandeira, por que a gente sempre fala da água? Porque é o mais comum que a gente tem. Mas a gente pode ter, entendeu? Cobre no estado líquido, cobre no estado sólido, no estado de vapor. As substâncias, todas elas têm um ponto de fusão e de ebulição. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, isso aqui é muito importante, que também está presente lá na química. Tá bom? Mas para a gente não esquecer. Tá ok? Quando, tá certo? A gente passar do estado sólido
para o estado líquido, está acontecendo uma fusão, uma fusão. As moléculas, para ela passar para esse estado, elas vão ter que receber calor. Quando ela recebe calor, vamos lá, gelo. Se eu ceder calor para o gelo, o que é que vai acontecer? O gelo vai receber calor, a temperatura vai aumentar, e aí o que acontece? Começa a romper as estruturas. Ao romper as estruturas, ele passa do sólido para o líquido, chamado de quê? Fusão. Beleza? Quando a substância ela passa do líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, galera, nós vamos falar em 3 partes. Prestem bastante atenção. Nós temos a ebulição, que é o que acontece no fogo, lá no fogão. A água, você consegue ver, notar a agitação molecular muito intensa, tá certo? Nós vamos ter a calefação, olha o nome, calefação. Calefação, gente, é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Todo mundo já deve ter feito isso, colocado na frigideira no fogo, aí pega um pouquinho d'água, um pinguinho d'água e solta. Aí vai lá, pega a outra e solta. Ou então olha a irmã e faz. Aí, a água rapidamente se evapora. A passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso é chamado de calefação. Beleza? Teve uma vez que fiz isso. Todo mundo faz, Roberta. Menina e menino ruim. Roberta, se não evaporou, não é que não calefou, é porque a temperatura ainda estava o quê? Baixa da frigideira. Tá certo? Tá ok? E a gente tem a vaporização ou evaporação. Se você pegar um açude, uma lagoa, o mar, ele não vai chegar a 100 graus Celsius para a água esmarear. A água do mar vai entrar em ebulição e vai formar as nuvens. Não. Aquela camada superficial, tá certo? As moléculas, ao receber a energia térmica do Sol, tá certo? Poucas moléculas vão começar a chegar a um ponto de ebulição. Então, elas o quê? Se desprendem. Aí evapora e vai formar as nuvens lá no céu. Tá certo? Então, essa passagem é chamada de evaporação. Então, evaporação é a passagem lenta, calefação é a passagem muito rápida e ebulição é a passagem, posso dizer, normal. Pronto, caiu uma gotinha e ela foi se desmanchando. É porque a gotinha era uma baita gota, tá bom, Roberta? Era uma baita gota. Mas se você diminuir a quantidade de água da gotinha, você vai ver que na hora que ela trisca, ela faz... Certo? Coisa boa, viu? Edinardo está dizendo aqui que Riacho da Cruz está relampejando. Já falta internet ou energia. Mas eu estou sabendo de algumas cidades aí para cima, né, que estão chovendo, né? Mas vamos lá. Galera, do estado gasoso do estado gasoso para o líquido, chamado de condensação. É o que acontece muito na tampa lá da cuscuzeira, na tampa da chaleira. O vapor sobe, bate na tampa da chaleira, né? O vapor subiu, bate na tampa da chaleira, e aí ela volta a ser líquida novamente, chamado de condensação. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, chamado de solidificação, beleza? A gente tem a passagem do sólido para o gasoso, se eu não estou enganado, liquefação. Liquefação. Jefinho, me ajude aí, eu acho que eu esqueci o nome. Não sei se é liquefação. Vocês vão me ajudar. Me falhou a memória agora. Falou em chuva, eu estou doidinho aqui. Mas acho que é. Espera aí que eu digo já a vocês. Estou doido. É só um momento. Sublimação. Isso. Sublimação.
que é o caso da naftalina, algumas pedrinhas de vaso sanitário também, se deixar em contato, elas começam a se evaporar. Tá certo? E agora nós vamos para as questões. As questões eu vou dar o tempo para vocês lerem e vocês falarem. Eu acho que é essa ou não. Vamos lá? Primeira questão. Vamos lá, é de vocês. Ah, gente, desculpa, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Passei direto. Cadê a palavra calor que estava aqui? Vamos aqui. Bandeira esqueceu de colocar o conceito de calor. Bandeira colocou de temperatura e não colocou de calor. Olhem para mim. Quando falarem em temperatura, vocês vão falar de grau de agitação molecular. Quando falarem em calor, vocês vão colocar na caixolota energia térmica em movimento. Devido à diferença de temperatura. Vamos tentar entender agora o conceito de calor. Preste atenção, porque vocês não vão endoidar. Me diga uma coisa, tem alguém aqui no cursinho que está no quarto com o ar-condicionado ligado? Se tiver, diga. Bora? Ninguém? Pronto. Então vamos aqui. Acho que foi Roberta ou foi Lenara que disse que estava vindo da escola. Pronto. Eu estou vindo lá da minha escola para casa às 11 horas. Meio-dia, 11 horas, meio-dia. A sensação térmica que eu vou ter é uma sensação que a gente chama de calor. Preste atenção. O sol está cedendo calor. Quando o sol cede calor, a temperatura, a agitação das moléculas aumenta. Por isso que o que é que meu organismo faz? Ele começa a transpirar. Tá lá o sovaco lá, entendeu? Suando pela testa, suando pelas costas. Isso porque o corpo humano, para manter a temperatura, usa Rexona, para o corpo deixar a temperatura normal de 36,5, ele começa a mandar água para fora, a transpirar. Da mesma forma quando a gente faz atividade física. Quando a gente faz atividade física, o coração começa a bombar, começa a bater muito rápido. E esse bombeamento faz com que a temperatura do corpo comece a aumentar. Aí o organismo começa a transpirar. A transpiração é para tentar manter a temperatura em 3,5. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o calor. Vamos lá. Meio-dia. Estou recebendo calor. O que é calor? Energia térmica em movimento devido à diferença de temperatura. Aí olha só o que eu vou dizer agora para vocês nunca errarem. Aí eu entro agora em uma câmara fria. A pessoa vai dizer, vixe, vou morrer de frio. Gente, frio é uma sensação térmica. Você sente frio quando você perde calor. Vamos lá? Se eu entro numa câmara fria, a temperatura da câmara fria é mais baixa que a minha. Então, eu vou ceder energia para ela. Quando eu estou cedendo calor para a câmara fria, aí o que acontece? A sensação que eu tenho é a sensação de frio. Então, não esqueça. Não existe frio. Existe receber calor ou ceder calor. Quando você recebe calor, a temperatura tende a aumentar, beleza? E quando você perde calor, a tendência é a temperatura diminuir. Então, a pessoa pode morrer de ceder calor?
ela pode morrer de ceder calor. Se ela entrar num ambiente que a temperatura é muito baixa, ela vai ceder tanta energia que as moléculas do corpo dela vão começar o quê? A diminuir a agitação. A Dinah está dizendo que o clima aqui mudou, estava um calor e agora está sumiu aqui. E agora está uma sensação ótima, uma sensação mais fria, ou seja, uma sensação de temperatura baixa. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte algumas serras que a galera vai tranquilo, né, para a questão do clima e tudo mais. Porto Alegre, Martins, acho que tem Serra de São Bento, que é mais para ali para perto de Caicó, por ali. E aí, quando a gente chega em Porto Alegre, que a temperatura, vamos lá, ainda queria poder, se a gente for colocar aqui, a temperatura está 28, 27, 25 graus. E aí, quando a gente chega em Porto Alegre, está lá 18, 19, 20, aí a gente já diz assim, ó, friozinho bom, frio é uma sensação. O frio já está dizendo que você está o quê? Cedendo o calor, tá ok? Aquele negócio que está transpirando é porque você está recebendo calor, tá ok? Gente, outra coisa, ninguém pode conter o calor. Sabe por quê? Porque o calor ele está em transição, ele está em movimento. Calor, ninguém pode deter, certo? Ninguém pode deter. Fui para 49 da noite. Walter, é muito frio por Raiz? Rapaz, ele, pelo menos aqui, do que aqui de Mossoró e quando vai se aproximando à noite, vai batendo o ventinho gelado, rapaz, o ventinho bom. Ventinho gelado é outro. Que Mossoró é quente, viu, doido? Minha Nossa Senhora. É 2 sol para cada habitante. É bom só de noite. Mas você observem que Mossoró, você tem eu acho, não sei se Paulo Filho já falou nisso, uma ilha de calor, que são a questão dos prédios, muito asfaltado, tá certo? Muito calçamento, que passa o dia recebendo calor, tá ok? Mas aí Mossoró já fica mais próximo de quê? Do mar. Então a corrente de ar, ela consegue chegar primeiro a Mossoró, entendeu? E quando eu subi lá na serra, que tem por lá, aí que eu notei a diferença, viu? E um cara lá falou que mesmo tem vez que lá por cima pode estar até meio-dia, ainda é frio. E outra, muito bom, por exemplo, quando a gente vai para Porto Alegre, Maria, a noite é show de bola. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês engraçado. Eu fui com a minha família passar um final de semana em Porto Alegre, a gente foi, não me lembro bem, o mirante que a gente foi, e tava a temperatura muito baixa. E tinha um casal na frente, recém-casados, e o cara pediu, acho que uma carne na chapa, um negócio assim, sabe? O cara trouxe aquele negócio muito, com a temperatura muito elevada, aí a temperatura muito baixa. Meu amigo, era vapor da carne, assim, parecia um nevoeiro. E o mais engraçado, que de repente apareceu um baita do nevoeiro, ninguém conseguia ver ninguém na frente, mas depois passou rápido. Mas a temperatura baixa, ela se torna muito agradável porque é algo que a gente nunca passou, né? Tem dia que aqui em Riacho tá tão quente que dá para torrar um ovo na calçada. Não é só em Riacho não, viu? Muitos cantos no Rio Grande do Norte. Mas aí, vamos lá, gente, tem uma contrapartida nisso. Devido ao posicionamento da linha do Equador da gente, nós somos um dos melhores estados para a gente ter energia solar e energia eólica, viu? A energia eólica, devido ao nosso continente, né, a nossa faixa territorial, uma boa parte dela está em contato com o oceano. Então, devido a estar em contato com o oceano, você tem massa de ar em movimento de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Energia eólica. E aí a gente tem também sol o ano inteiro a pico. Então, a gente também é tem grande potencial de energia solar. Viu? Diga, Val. Um professor meu hoje disse que estão planejando em colocar umas torres de energia eólica no mar, né? Para aproveitar
os ventos marítimos. Pronto. O que acontece? Se você for para os países da Europa, muitos países, por exemplo, a Holanda tem várias torres em alto mar. Produzindo em alto mar, não, dizem no mar, né? Produzindo energia eólica, o vento. E os caras conseguem colocar isso, entendeu? Tranquilo. E por que não colocar na terra? A gente tem muita questão da poluição ambiental, tá certo? E precisa de uma área muito grande também. Mas a gente vai ser o primeiro estado do Brasil a ter energia eólica produzida em mar. Tá bom? Vamos para as questões? Vou colocar na questão e vou esperar vocês. Vamos lá, de vocês. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma medida de temperatura, forma de energia em trânsito, substância fluida, quantidade relacionada com o atrito, energia que os corpos possuem. E aí? Ednar, dê uma olhadinha. Bandeira disse na explicação. O calor é em movimento. Então, ninguém pode o quê? Reter calor. A galera tá toda botando aqui. Boa, boa, beleza, beleza, beleza. Medida de temperatura do sistema? Não. Medida de temperatura, não. As temperaturas são medidas em quê? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Forma de energia em trânsito, beleza. Calor é energia térmica em movimento, em transição, devido à diferença de temperatura. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês sabem por quê que quando a gente tá, a temperatura está muito baixa e tudo mais, e a gente vai dormir à noite, como é que a gente fica quando a temperatura está muito baixa? A gente tende a fazer o quê? Tremendo, se arrepiando. Mas dormir, dorme bem esticadinho ou dorme encolhido? Durmo todo enrolado. Todo enrolado, todo encolhido. Sabe por quê? Porque quando eu me encolho, eu vou diminuir a minha área de contato com o ambiente. Eu fico o que a gente chama de posição fetal. A gente fica bem encolhidozinho. A gente volta à posição fetal para que a gente não vá ceder muito calor para o ambiente, para a gente não ser prejudicado. Mulambo, tanga. Eu até hoje, a melhor coisa que eu tenho não é um lençol, não. Uma tanga que eu tenho. Acho que tem mais de 20 anos a tanga que eu durmo. Entendeu? Então, a gente tem essa... Aí a gente pega e faz direito assim, né? Ui, já começa a se encolher, né? Quando tá questão de frio, né? Já começa a se encolher. Porque é uma forma da gente proteger e não perder muito calor para o ambiente. Vamos outra. Eu vou ler, tá bom? Diz assim: o Sistema Internacional de Unidades adota como unidade de calor o Joule, pois calor é energia. Beleza. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito. Beleza? E tome chuva em Riacho da Cruz, cidade que não produz. De dia falta água e à noite falta luz. Homem, de que isso? Nada a ver, nada. Fique quieto. Ou seja, energia que se transfere de um corpo para outro. Beleza? Então, quando falar em calor, energia em trânsito, que é transferido de um corpo para outro em decorrência da diferença de temperatura. Galera, tem que ter diferença de temperatura. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Letra A. Vamos lá. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. A gente marcaria essa, gente? Marcaria A? Não, não. Beleza. O que tem errado na A? Armazenado. Boa. Na letra B diz que o calor, aí vamos lá, assinale que o calor
que é empregado corretamente. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Nada a ver. Acumula? Não. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. D. O aumento de temperatura de um corpo é um indicador que esse corpo armazenou calor. E letra E diz que um corpo só pode atingir o zero absoluto. Galera, zero absoluto é simplesmente um ponto em que a molécula não se agita. Ele é 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. Já foi atingido? Não. Nem em laboratórios. Mas chegou próximo, viu? De todo o calor nele contido. Então, se vocês notarem, a questão do calor, dos outros os quesitos, estava muito assim, que nele continha, o calor que nele tinha. Então, de cara, a letra C é a correta. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Concorda? Se ele cede calor, a digitação molecular diminui e, consequentemente, a temperatura baixa. Correta, a letra C. Muito bem. Vamos outra. Bora. O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se... Vamos lá, com vocês. Vamos lá. Marcariam qual? Nessa daí. Qual? Ixi, a galera já começou aqui. B. Vamos ler? O fato do calor passar de um corpo para o outro, vamos lá. Deve-se a quantidade de calor existente em cada um, calor e energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura. A diferença de temperatura entre eles, correta. Letra B. Olha, se cair uma de temperatura e calor, não aceito vocês errarem, não. Tá certo? Vamos outra. Aham. Vocês querem que eu leia essa? Bora? Vamos lá. No século XVII, uma das interpretações para a natureza do calor considerava-o um fluido imponderável que preenchia os espaços entre os átomos dos corpos quentes. Então, era tipo como se fosse um fluido, um líquido, que estava entre as moléculas das substâncias quentes. Essa interpretação explicava corretamente alguns fenômenos, porém, falhava em outros. Isso motivou a proposição de uma outra interpretação, que teve origem em trabalhos de Mayer, Rumford e Joule. Mayer, Rumford e Joule, entre outros pesquisadores. Com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho, atualmente aceitos pela física, avalie as afirmativas. Vamos lá. Primeira afirmativa. Temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Gente, essa primeira, ela está errada. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Calor, energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. A galera já está colocando o A aqui. Mas vamos lá. Se a afirmativa 1 está errada, a letra A pode estar certa, porque ele está atrás da correta, né, das corretas. A letra B ela foi eliminada.
porque diz que a afirmativa A1 é verdadeira, e a letra E também foi eliminada. Beleza? Aí vamos lá agora o outro. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia. Olha só, galera. Como é que eu consigo deslocar esse celular daqui para cá? Porque eu me alimentei, concorda? E no meu alimento vê energia, vê calorias. E essas calorias eu estou aplicando uma força que causa deslocamento. Então, eu transferi energia em forma de trabalho. Tranquila, letra A2 bonitinha. A2 bonitinha. Se a 2 está certo, eu posso eliminar a D. Aí eu vou para a terceira. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética da agitação de suas moléculas. Lembra no início da aula? Galera, a energia está relacionada exclusivamente com o quê? Com a temperatura. Beleza? Então, a correta é a letra A. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Muito bom. Vamos para a próxima. É de vocês. Essa daqui tem um textozinho pequenininho, mas dá para vocês lerem. Eu quis ler aquela outra porque tem um textão grandão. Vamos lá. O que vocês dizem nessa daí? Começaram? A galera tá botando D, né? Vamos lá, vamos ler. Vou ler, hein? Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que, galera, equilíbrio térmico. Gente, muitas palavras, elas dão condições da gente resolver tranquilas questões. Equilíbrio térmico está dizendo o quê? Mesma temperatura. Se é a mesma temperatura, existe calor? Não, porque calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Se não tem diferença, não tem calor. Aí vamos lá. O mais quente é o que possui menor massa. Não tenho como afirmar isso. B. Apesar de contato, suas temperaturas não variam. Boa. Vamos ver a C. O mais quente fornece calor ao mais frio. Como se as temperaturas são iguais? D. O mais frio fornece calor ao mais quente. Não. Suas temperaturas dependem da densidade? Não. Depende da energia interna. Então, a letra correta é a letra B. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Não variam por quê? Elas não variam. A letra B, viu, gente? Não variam porque as temperaturas são iguais. Se as temperaturas são iguais, não tem troca de calor entre elas. Por isso que a afirmativa correta é a letra B de bola. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Beleza? E outro detalhe, vamos aqui falar um pouquinho. Quando tá frio, aí o pessoal tem esses negócios, ei, me abrace, porque tá frio. Aí abraça a outra e diz, ixi, fulano tem um abraço tão bom, me aquece. Mentira, não aquece não. Seu corpo tá 36, o do outro tá 36. Quando você se abraça? Não tem. Ah, Bandeira, mas o que é que acontece? Essa parte do seu corpo deixou de ceder calor para o ambiente. O golpe está aí. Essa parte do cara também deixou de ceder calor para o ambiente. E quando você abraça, o que acontece? Você diminui a área de transferência de calor. Aí dá a sensação de que o quê? Que está esquentando. Que está esquentando. O pessoal não sabe física e fica com essa fuleiragem, viu? Vamos lá para a próxima. Eita, essa daí é boa. Vamos lá? A questão, gente, gente, muito cuidado com essas questões de completar, tá bom? Muito cuidado mesmo. Vamos lá. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que elas aparecem.
Beleza? Então, é na ordem que ela aparece. Verdade, Larissa, você já sabe. Você pode dizer assim, ei, não aquece nada não, viu? Pode se atracar com a árvore. Mesma coisa. Pode se atracar com a árvore. Pode ficar no muro estatelado. Mesma coisa, viu? Então, vamos lá. Agora vamos lá, gente, ó. Quando um corpo mais quente entra em contato com um corpo mais frio, depois de certo tempo, ambos atingem a mesma temperatura. O que será que passa de um corpo para o outro quando eles estão a diferentes temperaturas? Beleza? Isso é o pensamento que os caras estavam tendo em 1770. Um corpo mais quente, um corpo mais frio. Vou ler de novo essa passagem, é importante. Vamos lá. Quando um corpo mais quente entra em contato com um corpo mais frio, depois de certo tempo, ambos atingem a mesma temperatura. O que será que passa de um corpo para o outro quando eles estão a diferentes temperaturas? Será que é transferência? Será que é transferida a própria temperatura? Em 1770, o cientista britânico Joseph Black obteve respostas para essas questões. Ele mostrou que, quando misturamos partes iguais de um líquido, leite, por exemplo, a a temperaturas iniciais diferentes, as temperaturas de ambas as partes mudam ou não mudam? E aí, galera, muda ou não muda? Vamos ler de novo. Ele mostrou que quando misturamos partes iguais de um líquido, leite, por exemplo, a temperaturas iniciais diferentes, as temperaturas de ambas as partes mudam ou não mudam significativamente? O que é que vocês dizem? Não, vamos devagar, Ellen. Vamos lá. Mudam ou não mudam? Mudam ou não mudam? Já me estão me dando as respostas. Mas eu queria a primeira. Muda ou não muda? Muda. Isabel está dizendo que sim. Então, galera, se mudam, eu vou colocar aqui, mudam. Se mudam, a letra B foi embora. A letra E foi embora. Eu tenho agora 33% de chance de acertar. No bom. No entanto, se derramarmos um copo de leite morno num balde cheio de água, com vários cubos de gelo fundente, e isolarmos esse sistema como um todo, a temperatura do leite sofrerá uma mudança significativa, mas a temperatura da mistura de água e gelo não. Com esse simples experimento, fica confirmado que aquilo que é transferido nesse processo não é ou é temperatura? Não é temperatura. Concordam? Então, não é. Se não é, eu posso mudar, eliminar a letra D. A fim de medir a temperatura da mistura de gelo e água, um termômetro inicialmente a temperatura ambiente é introduzido no sistema e entra em equilíbrio térmico com ele. Nesse caso, o termômetro sofre ou não sofre uma variação em sua própria temperatura. Se eu colocar o termômetro, a temperatura do termômetro vai mudar? Vai. Então, galera, sofre. Então, a letra correta é a letra o quê? É a letra A. Beleza? Muito legal a questão, muito boa a questão. Super tranquila a questão. Tá vendo? Vamos para a próxima? Gente, alguma dúvida? Se tiver, diga. Vamos lá, essa pequenininha de vocês. Lá?
E aí? 3 corpos? Não, vou deixar vocês. Vamos lá. A galera já começou aí. Sem colar, viu? Sem colar. Tem B, tem D. Vamos ver. Vamos lá. A questão diz assim. Mauri marcou B. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Pronto. Nessa situação, os 3 corpos apresentam-se o mesmo estado físico? Não. A temperatura dos 3 corpos é a mesma? Galera, se está em equilíbrio térmico, é porque as temperaturas dos corpos são o quê? Iguais. Mas olha só, cuidado que tem a letra E. Na letra E diz, há mais de uma proposição correta. Isso acontece muito, galera, no calor da resolução das questões, a gente não olha para o último quesito. Mas vamos ver. O calor contido em cada um, eu já dispenso, porque calor não pode ser contido. Aí ele diz, o corpo de maior massa tem mais calor que os outros. Nada a ver. O corpo de maior... Galera, se estão a temperaturas iguais, não esqueça, gente, calor é transferência de energia de um corpo para o outro devido à mudança de temperatura, devido à diferença de temperatura. Há mais de uma proporção correta? Não, galera. Então, somente a letra B que é a correta. Tá certo? Tá ok? Vamos ver se tem outra. Tem. Essa é de vocês. Vamos lá. Última questão. Bora? Tenha calma, Pedro. Deixa a pessoa pensar. Tá bom. Eita, Lelê. Opa, já começaram aqui. Passo uns 10 minutos numa questão dessa, não é nem de casamento, não. Calma. Vamos lá. Podemos? Tem uma confusa, o pessoal tá dando uma confusa. Galera, mas vou dar uma ideia para vocês. Desenhe, tá bom? Vamos lá. Um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos.
Então, eu vou botar uma caixa de isopor e vou isolar esses 3 corpos. Ferro. Quem é o outro? Alumínio. O alumínio não ficou isolado, porque ficou lá fora da caixa. O alumínio. E eu odeio fazer a simbologia, o nome do cobre. E o cobre. Após um certo tempo, verifica-se que a temperatura do... Aí, olha, presta atenção. Olha. Um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos. Um de ferro, um de alumínio e um de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Galera, se a temperatura do ferro e do alumínio aumentaram, é porque eles receberam calor de alguém. Eles receberam calor de quem? O sistema isolado. Não, se o sistema está isolado, porque você não pode trocar calor com o meio externo. A troca de calor é só entre eles, certo? O sistema não está isolado, então está isolado, nada de fora. Beleza, Samuel está me dizendo aqui que foi o cobre que cedeu. Se o cobre cedeu calor, então eu posso afirmar que a temperatura do cobre diminuiu. Aí vai para os quesitos. O corpo de cobre também aumentou sua temperatura? Galera, para ele aumentar a temperatura, eu pergunto, os 3 aumentando a sua temperatura, o calor veio de onde? Do além? Não, porque está isolado. Do meio externo? Não, porque está isolado. A letra A está eliminada. O corpo de cobre não pode aumentar a temperatura. B. O corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o de ferro. Ó, o corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio. Galera, se o cobre ganhou o calor do alumínio, o que era para acontecer com a temperatura do alumínio? Presta atenção, ó, o corpo de cobre ganhou o calor do de alumínio. Se o alumínio cedeu calor para o cobre, a temperatura do alumínio era para ter o quê? Baixado. A letra B, ela está eliminada. Agora eu vou para C. O corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu o calor do corpo de ferro. Se ele recebeu o calor do corpo de ferro, a temperatura do ferro era para ter baixado. E está dizendo que aumentou. A letra C também está eliminada. Aí vamos lá. O corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura. Galera, se o corpo de cobre permaneceu a mesma temperatura, da onde foi que o ferro e o alumínio tiraram energia para aumentar a temperatura? Não posso. E na letra E diz, o corpo de cobre diminuiu sua temperatura. Que é a letra o quê? Correta. Beleza? Vocês estão vendo que é super importante vocês tentarem desenhar a situação. Porque se vocês desenham a situação, é muito mais fácil de vocês entenderem. Oi, Ellen. Oi, Raimundo. Isso também acontece por conta que o ferro e o alumínio são condutores, né? De calor. Todos 3 são condutores. Olha, todos 3 são condutores de calor. Mas o alumínio e o ferro é mais que o cobre, não é não? Mas assim, aqui não fala tanto em questão de condução. A questão ela está mais voltada na questão do aumentar a temperatura. Se você aumentou a temperatura, é porque você recebeu energia, você recebeu calor. Se a temperatura baixou, é porque cedeu o calor. Aí o problema fica bem claro quando eles assim, ferro e alumínio aumentaram a temperatura. Então, consequentemente, porque eles o quê? Receberam calor.
Beleza? Olha, deixa eu só dar uma ideia para vocês. Se eu pegar uma garrafa e botar gelo dentro e começar a agitar a garrafa, o gelo vai derreter mais rápido do que se eu deixar ela paradinha? O que vocês acham? Vai. Vai. Eu estou transferindo energia cinética, aí lá dentro o gelo vai se chocar, as moléculas de água vão se chocar, e a temperatura vai começar o quê? A aumentar. Aí eu vou derreter mais rápido o gelo. Entendeu, Raimundo? Essa questão, todos os três aí, eles são bons condutores de calor. Tanto o ferro, o alumínio como o cobre. É tanto que tem umas panelas, acho que da Tramontina, de fundo triplo. Se eu não estou enganado, é alumínio, cobre e alumínio. Porque são bons condutores de calor. Eles esquentam rapidamente, eles aumentam a temperatura rapidamente, como também esfria rapidamente. Beleza? Então, como o ferro e o alumínio aumentaram a temperatura, é porque receberam calor. Mas o calor deve ter se cedido por alguém. Quem cedeu esse calor? Que era o que estava lá no outro corpo, era o cobre. Então, o cobre vai ceder calor para que o alumínio e o ferro aumente a temperatura, e a temperatura do cobre vai o quê? Vai baixar. Beleza? Super tranquilo, super fácil. Beleza? Galera, eu tinha preparado aqui para a gente estudar, mas a gente vai... Deixa bandeira só mais 10 minutinhos de aula, tá bom? A gente encerra, que a gente vai falar agora de termometria, tá certo? Olha o que diz a charge. A água está muito fria. Aí o Enem gosta disso, viu? Agora está muito quente. A mãe abriu a torneira, né? Se você mora em Mossoró, galera, a água da torneira sai quase 60, 70 graus Celsius. Porque ela é retirada de profundidade muito, muito grande do chão, viu? Agora está muito fria. Aí a mãe fecha a torneira. Aí agora eles, agora está muito funda. Coisa de menino, né? Perturbando a mãe, né? Notem que água fria, aí a mãe abre a torneira. Água quente, aí agora está fria, porque vão para o ambiente e vai diminuir a temperatura. E aí o moleque ainda diz, agora está muito funda, então vai ter que secar lá. Mas vamos lá. Então a gente tem os caras aqui chamados de termômetros. Eu tenho um termômetro normal de parede. Esse termômetro aqui, galera, ele só tem uma escala de medição, que é a escala Celsius. É tanto que o número que aparece aqui. Existem alguns termômetros que aqui vocês vão encontrar assim, Celsius e do outro lado Fahrenheit, com números diferentes. Isso porque a temperatura, galera, ela vai ser medida em 3 escalas conhecidas. Uma chamada de Celsius, outra chamada de Kelvin, conhecida como escala absoluta, e outra de Fahrenheit. São essas 3 escalas aqui. O termômetro de Galileu é esse cara aqui, ó, gente. Esse termômetro aqui é o termômetro de Galileu. E como é que ele funcionava, Bandeira? Muito simples. Que foi base para esse termômetro aqui, chamado termômetro de mercúrio. Aqui você tem um líquido aqui embaixo, beleza? E aqui você tacava fogo aqui embaixo. Quando você tacava fogo aqui embaixo, o líquido subia. Até certo ponto. E aí ele fez isso com a água, fez isso com o álcool, fez isso com várias substâncias. Quando a temperatura começava a entrar em ebulição, ele colocava lá o bicho... E por último, eu não sei se vocês já viram isso aqui, gente? Isso aí eu vi uma vez, lá no centro, em Apodi, que o cara media se a pessoa... Como é que eu posso dizer uma palavra para não ser ofensivo? Se o cara tinha muita potência, era muito energética, o cara botava isso aqui na mão. E aí, quando ele colocava na mão, subia, o líquido subia aqui, ó. O líquido subia assim. Você botava isso aqui na palma da mão e o líquido subia e rojava. Era um termômetro de Galileu. Aí é só ver o que o cara fazia. Presta atenção, era muito interessante. O cara esquentava a mão, quando botava, aí o calor transferia da mão para o líquido, expandia e ia lá para cima. O cara disse, pô, meu irmão, você é um cara potente, você é um gigantão. Como o cara estava naquela cachorrada
E tu acaba que tinha a mão gelada. Quando botava, o bicho não subia. Diz, acaba aí é fraco, né? Pronto. Tem lojas de... tem loja, não vou dizer não, mas tem essas lojas, né, que fazem esse testezinho. Depois, se você for, Samuel, ou Ellen, não vá nisso, não. É uma loja, é nessa loja aí mesmo que eu tô dizendo. Tem essas, né? Mas isso aí tem nada a ver com a potência, não. Isso aí é tudo balela. Se você chegar e fizer assim, ó, e botar ele em cima, o líquido sobe virado num traque. Bom? Então, o que a gente vai ter para os termômetros? Os termômetros, galera, eles vão ter sempre 2 pontos críticos, que aí eu vou precisar que vocês sempre lembrem. Para água, o ponto de fusão, 0 graus Celsius. Beleza? A água se funde ou se solidifica em condições normais de pressão a 0 graus Celsius. E a água entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. A água ela entra em ebulição, ela se condensa a essa temperatura. Por que eu vou precisar desses 2 pontos fixos? Porque os termômetros, todos eles foram criados com 2 pontos fixos. Fusão da água, ou do gelo, né? Fusão do gelo, e a ebulição da água. Beleza? Pronto. Eu não vou adentrar aqui porque a gente vai precisar de fazer umas contas. E aí já está um pouquinho avançado, tá certo? Para a gente também não deixar muito cansativo. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai aprender, preste atenção, nós vamos aprender como é que faz aquela relação que vocês decoraram para fazer uma prova, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Nós vamos aprender como é que chega nisso aí. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês aprendam como chegar aí. Por quê? Porque essa questão ela pode vir física, como pode vir matemática. Tá bom? E a gente fica por hoje. Tá ok? Um beijão, obrigado pela aula. Tenha uma boa noite para vocês. Tchau. Tchau, gente. Valeu, beijão.